Olá, bom turma, esse vídeo vai ser um vídeo de resolução das questões que a gente abordou no final da aula passada. Vou propor aqui a correção, né, para que vocês possam estar vendo aí e conferindo com o que vocês fizeram, ok? Eu peço que se atentem, né, pois vai servir também de material de revisão para a nossa prova que se aproxima, ok? E também vai servir, né, de como auxílio ao trabalho, né, que eu estou propondo aqui no grupo aí do WhatsApp, ok? Então vamos prosseguir. Então, começando aqui pela questão 1, ela diz o seguinte: indica o sinal de variação de entalpia, ΔH, nas seguintes operações realizadas sob pressão atmosférica e indica se o processo é endotérmico ou exotérmico. Bom, no item o cenário que ele traz para a gente é o seguinte: um cubo de gelo que derrete. Bom, você tem um gelo, né, e ele começa a derreter, então você começa a ter um processo aí de fusão, né, um processo de fusão considerando o gelo de água, né? Então seria um processo de fusão da água. Então, para que esse gelo ele derreta, ele precisa necessariamente absorver calor, não é isso? Então, se você coloca um gelo em um ambiente, se você aumenta a temperatura daquele ambiente, você vai perceber que o gelo derrete mais rápido. Então, o gelo absorve nesse calor para que ele possa derreter. Logo, se a palavra absorve aparece nesse sistema, pode-se interpretar que é um sistema endotérmico, certo? Então, nesse item aqui, ele é um sistema endotérmico. Vocês vão fazendo aí a correção, ok? Com o que vocês fizeram no caderno. Vou colocar end de endo. Pronto, vou colocar endo, ok? O item B ele diz o seguinte: 1 grama de butano, né, o C4H10, que é queimado em um ambiente com oxigênio suficiente para que ocorra a combustão completa, formando CO2 e H2O. Bom, essa reação é uma reação de combustão, né? Como eu expliquei em sala de aula, as reações de combustões, elas são reações que liberam, né, calor. Se você considera, por exemplo, a queima aí do gás de cozinha, né, quando você tem um fogão em casa e acende a chama, então você está tendo um processo de combustão. Nesses processos de combustão, você percebe que é liberado calor, né? A chama, você percebe que aquela inflamação gera calor ali no ambiente, né? Então significa que ele libera calor. Então, se a palavra, né, libera aparece, você pode se interpretar que é um sistema exotérmico, né? Então, exo, essa simbologia, essa palavra, ela remete, né, a liberar calor. Então, ok, aqui no item B vai ser exo. Então, vou colocar aqui exo. Vocês confiram aí, tá? Que depois nas outras questões vai ter abordagem semelhante. Na questão 2, ela diz o seguinte: a reação química que libera calor para sua vizinhança é chamada de... Bom, então, como foi dito em sala de aula, as reações, né, que fazem essa liberação, que perdem, né, que expandem, que evacuam calor, são reações do tipo exotérmicas, certo? Então, sempre que você vê essa palavra, liberar, que vai perder calor, é uma reação do tipo exotérmica. E tem um valor de ΔH, né? Então vocês viram aí que para as reações exotérmicas, o valor de ΔH ele vai ser sempre menor que zero, né? Então, se são valores menores que zero, são valores, né, negativos. Então, confiram aí com o que vocês colocaram também. Então, vale essa ressalva. Então, para exotérmico, você vai ter ΔH com valores negativos, e para sistemas endotérmicos, você vai ter ΔH com valor positivo, já que está acima de zero. Então, a opção que vai ter exo, né, e negativo é o item D. Pronto. Tá aqui o item D marcado, ok? Então, exo, exotérmica, e negativo, porque o sistema exotérmico ele tem um ΔH menor que zero. Na questão 3, ele diz o seguinte: quando o ouro fundido é despejado em um molde, esse solidifica à pressão atmosférica. Sendo o ouro definido como um sistema, a solidificação é um processo exotérmico ou endotérmico. Bom, nesse caso você tem que fazer a seguinte análise. Ele diz, né, que o ouro fundido, né, que é quando o ouro está em alta temperatura. Então, o ouro está naquele estado
que ele não é mais sólido, ele já está no estado mais para líquido, né? Então, esse ouro fundido ele é despejado em um molde e começa a se solidificar, né? Que ele começa a entrar naquele processo, né? Que você vai fazer para alteração, né? Da forma do ouro, né? Então, ele começa a se solidificar, né? Tanto é que você vê as máquinas batendo e tal. Então, esse processo de solidificação que ocorre no ouro, ele é um processo exotérmico ou endotérmico? Bom, é o seguinte, a temperatura ambiente, o ouro, ele é sólido, né? Então, você, quando vê nos filmes, né, a galera quando, encontrei ouro, você vê que é uma pedra. Então, uma pedra que ela é sólida a temperatura ambiente. Só que quando você funde, né, você funde ela, você coloca ela a elevada temperatura, você vê que ela fica no estado líquido, né, um estado mais para líquido. Então, se ela está nesse estado mais para líquido, né, ela está absorvendo muito calor, né, para poder se manter nesse estado. Só que aí você imagina, quando ela está líquida e passa para o estado sólido, ela vai estar o quê? Perdendo ou ganhando calor? Bom, se ela é sólida a temperatura ambiente e eu tenho que fornecer calor para ela se tornar líquida, então para ela voltar a ser sólida, ela tem que perder esse calor que eu injetei nela, né? Logo, ela vai perder calor. Então, se ela perde calor, é um sistema exotérmico. Então, para essa questão, né, você analisar o ouro, né, que vai se solidificar, isso é exotérmico, já que ele vai precisar perder esse calor, né, para voltar ao seu estado inicial. Ok? Então, vamos passar aqui para as próximas questões. Pronto, vamos aqui para a questão 4. Na questão 4, ele diz o seguinte: a reação da formação de água a partir de hidrogênio e oxigênio gasoso é um processo altamente exotérmico. Bom, a questão já começa falando aqui que é um sistema exotérmico. Se as entalpias de reagentes e produtos forem comparadas, vale a relação. Então, ele dá aqui 5 itens, né, para a gente ver que relação que se dá para um sistema exotérmico. Para isso, né, eu vou trazer aqui aquele quadrozinho que eu abordei na aula, que traz um resumo para a gente de como funciona um sistema exotérmico, né? Então, o sistema exotérmico vai ser aquele onde uma reação após ocorrer, ela vai liberar calor. Não, característica do sistema exotérmico. Outra característica é que as entalpias dos reagentes elas vão ser maiores que as entalpias do produto. Então, é aquela letrinha, né? HR maior que HP. E a outra notação que vale para o sistema exotérmico é que ΔH ele se torna, né, menor que zero. Pronto. Então, sabendo disso, vamos ver o que é que importa para a gente aqui com base nos itens. No item E ele diz o seguinte: entalpia de H2 mais entalpia de O2 ela é maior, né, do que a entalpia de H2O. Bom, nesse processo, né, de formação da água, você tem, né, H2 mais um meio de O2 formando água. Então, nesse sistema, H2 e O2 são reagentes e H2O é produto. Ok? Sendo assim, o item A, quando ele diz que a entalpia de H2 mais a entalpia de O2 ela é maior, né, do que a entalpia de H2O, que é o produto, a gente obedece àquela regra do entalpia de reagente sendo maior do que a entalpia do produto, né, HE maior do que HP. Sendo assim, né, eu já posso marcar ali o item A, mas a gente pode fazer aqui uma ressalva com os outros itens para ver por que não são corretos. No item B ele vai falar que a entalpia de H2 ela vai ser menor, né, somada aqui com O2, menor do que a entalpia da água. Isso não vale aqui para o sistema exotérmico. Então eu descartaria esse item. No item C ele diz que a entalpia de H2, de O2 e de H2O ela é igual a zero. Bom, também não, a gente não entrou nessa parte, né, essa parte mais extensa de entalpia, não define, né, aqui o nosso sistema. O item dele diz o seguinte: a entalpia de H2 mais a entalpia de O2 ela é igual à entalpia de H2O. Não é, né? Então aqui para o sistema exotérmico eu sempre lembro daquela notação que a gente fez em sala de aula, ok? E o último item ele diz que a entalpia de H2 é igual à entalpia de O2, que é igual à entalpia de H2O. Então, semelhante ao item D, posso descartar, né, tranquilamente esse item também. Então fica aí, né, o item A como o item correto. Então lembrem-se, H2 e O2 são reagentes, H2O é produto, né? Então H2 e O2
é o HR, né, esse HR aqui dessa notação que a gente fez. Então, eles são maiores que HP, né, que é a água no caso. Vamos para a questão 5. Na questão 5, ele diz o seguinte: considere a equação a seguir. Então, aqui é a equação, né, de formação da água. Né, essa equação vale aqui para a questão 4 também. Né, que aqui não tem, mas nessa questão 4, quando você fala de formação da água, você está falando, né, dessa equação química. Ok? Aqui tem 2H2 mais O2, né, produzindo 2H2O. Aí ele vai dizer assim: é correto afirmar que essa reação, né, ele vai querer entender o que essa reação diz. O item A diz que ela é isotérmica, ela vai liberar 286 kJ por mol de oxigênio consumido. Bom, como ele não forneceu mais dados para a gente na questão, não tem como a gente chegar a essa afirmativa, né? Então eu também não expliquei para vocês outros artifícios, né, dentro desse tópico de entalpia, então vocês podem já descartar o item A. No item B, ele diz o seguinte: que ela é exotérmica, que ela vai liberar 572 kJ para 2 mols de água produzido. Então vamos ver se é isso mesmo. Como é que eu sei se uma reação é exotérmica ou endotérmica? Então vocês lembram, voltando aqui à tabela, ΔH. ΔH for menor que zero, então aquela reação química ela é exo. Então quando você analisa aqui essa reação de formação da água, você observa, ó, ΔH, o valor de menos 572 kJ. Logo, é um sistema exo. Né? Então você já sabe que aquele sistema é exotérmico. Prosseguindo, ele diz que liberou 572 kJ. Sim, realmente liberou, né? Porque ele perdeu, está negativo. Se está negativo é porque ele perdeu, né? Ele liberou, saiu da reação. Então, né, continua o item continua correto, para 2 mols de água produzido. Bom, realmente, né, eu fui produzido aqui, ó, 2 mols, ó, 2 mols de água. Então, esse item ele se encaixa perfeitamente com o que diz a nossa equação química, né, que é eu ter perdido menos que 72 kJ, negativo, então, é exotérmico, e produzo 2 mols de água. Então, esse é o item correto, ok? Analisando o item C, ele diz assim, que é endotérmico, né, mas nosso sistema não é endotérmico, porque ΔH é negativo, então já descartaria C, descartaria D, que também fala que é endotérmico, e descartaria E, que também fala que é endotérmico. Então, com isso, você já marca o item correto e passa para a próxima questão. É isso que a gente vai fazer agora. Vamos para as próximas questões. Pronto. A próxima questão é a questão 6, e ela diz assim: calcule a entalpia molar padrão de oxidação de dióxido de enxofre para trióxido de enxofre, né? Um dos processos mais comuns na indústria inorgânica, com base nas entalpias molares padrão de formação dos reagentes produtos. O processo é exotérmico ou endotérmico? Então fica essa questão aí pra gente, né? Vamos analisar. Mas como é que eu descubro? Bom, vocês lembram que essa relação de endotérmico e exotérmico posso encontrar a partir do valor da entalpia. Que na questão ele deu as entalpias dos produtos e deu as entalpias dos reagentes. Então, isso nos lembra o quê? O cálculo da entalpia, né? Da variação de entalpia. Então, se eu tenho a entalpia de produto e a entalpia de reagente, eu posso assim, né, calcular a variação de entalpia, o ΔH. Encontrando esse ΔH, posso definir se minha reação, né, meu sistema é exotérmico ou endotérmico, que é o que a gente vai fazer agora. Primeiramente, né, quem é produto, quem é reagente. Então, como eu expliquei para vocês em sala de aula. Antes da seta, todo mundo é reagente. Né? Então, SO2 é reagente, meio O2, né, é reagente também. Todo mundo depois da seta é produto. Então, aqui no caso, SO3 é o produto. Sendo assim, né, você vai ter o que? A entalpia de SO3 menos a entalpia de SO2. Aí vocês me perguntam, não vai considerar o O2? Não, porque aqui na questão ele fala o seguinte, eu quero saber a entalpia padrão de oxidação, né, de dióxido de enxofre, né, ele só quer o que? SO2 para trióxido de enxofre. Então ele quer saber apenas a relação que se dá de dióxido de enxofre para trióxido de enxofre. Sendo assim, O2 não vai participar aqui dos nossos cálculos. Então, vamos analisar os valores, né?
A entalpia, né, olhando aqui a tabela, a entalpia de SO3 é menos 395,72, né, kJ/mol. Então, está aqui o valor da entalpia de SO3. Qual que é o valor da entalpia de SO2? É menos 296,83. Então, aplicando na fórmula, você vai ter o seguinte, né, você tem menos 395,72, menos, né, que é o menos da fórmula aqui, gente, vocês lembrem sempre, é o menos da fórmula. Aí, menos, que é o menos do valor aqui da entalpia, que é menos 296,83. Ok? Você colocou os valores na fórmula, como vocês podem observar aqui. Então, colocou o valor na fórmula, você calcula normalmente, né? Então, a partir disso, né, você tem o seguinte, aí, menos com menos vai dar mais, né? Então, aquela regrazinha matemática. Quando você tem aqui menos com menos, mais. Então, fica menos 295,72 mais 296,83. Resolvido essa conta, você encontra um valor de entalpia de menos 98,89. Esse valor foi o que? Negativo. Se é negativo, é menor que zero, e assim é exotérmico. Então, nessa reação, estou perdendo menos 98,89 kJ. Ok? Então, já definiu aí, ó, é exotérmico. Okay? Compreendendo essa questão, vocês conseguem muito bem em outras semelhantes. Então, vamos para a próxima. Então, aqui na nossa última questão, ela diz o seguinte: considere o diagrama abaixo e faz o que se pede, né? Então, aqui é o diagrama, que ele vai dar um diagrama de uma reação, que nesse caso é a reação de decomposição da água. E a partir desse diagrama ele quer que a gente analise os itens que ele dispõe, né, aqui. Então ele diz: assinalar a opção que contém a equação termoquímica correta. Primeiramente vamos aqui analisar como se dá essa reação, né? Aqui. Então eu tenho uma água inicialmente, ok? Essa água, ela vai fazer um processo, né, aqui na sua produção, ela acaba se decompondo, né? Ela vai se decompor em H2 e é meio O2. Então, feito isso, eu encontro a reação química. Então, a reação química do processo vai ser o que? H2, setinha, decomposição em H2 e meio O2. Feito isso, a gente pode vir aqui nos itens rapidinho e ver, né, os itens que seguem essa lógica, né? Todos os itens que começam com H2O antes da seta. Sendo assim, vai ser os itens B, C e D, né? Vocês podem observar aqui, ó, antes da seta. Assim eu posso descartar, né, tanto o item A como o item E. Descarto eles e fico com os itens B, C e D para trabalhar com eles como as opções corretas. Feito isso, encontrada a reação, vamos calcular a entalpia. A variação de entalpia, a gente vai fazer o seguinte, né? Novamente, por aquela fórmula, ΔH igual a HP menos HR, a gente vai fazer, né, essa diferença e ver que valor que a gente encontra. Vocês podem observar que a entalpia do produto, né, ela vai ser zero. E a entalpia do reagente ela vai ser menos 233. Então, eu vou pegar esse valor e vou substituir na fórmula. Aí vocês vejam bem, quem é a entalpia do produto, né? Aqui o produto, ó. Produtos são H2 e O2. Então, aqui, ó, zero, ó, é referente à entalpia deles. Então, é zero. Aqui, ó, zero, certo? E quem é a entalpia dos reagentes? A entalpia dos reagentes, aqui, ó, é menos 283. Coloco lá o menos 283. Então, veja esse cálculo, né, que é aqui, ó, menos com menos vai dar mais, eu encontro, né, mais 283. Então, mais 283 vai ser o valor da entalpia. Nesse zero aqui não afeta nada. Feito isso, vamos ver quais itens diz essa opção de entalpia. Analisando o item B, ele diz menos 41 kJ, não é, né, pode descartar. Analisando o item C, ele fala esse valor, né? Ó. Então, o item C é o item correto. Por quê? Porque ele deu o valor correto do ΔH que a gente encontrou no nosso cálculo e deu a reação correta, né? Visto no diagrama. Posso descartar o item D, né? Porque ele dá um valor de ΔH zero e isso a gente não encontrou. Né? A gente não encontrou o valor zero. Então, o item correto é o item C. Ok? Então, feito isso,
Fica aí a correção da nossa atividade. Obrigado, espero que vocês possam rever e tentar novamente.